Olha, atualidades aqui, assuntos interessantes, como eu falei. Nesse bloco, nós convidamos a doutora Cláudia Cristina de Jorge Vil. Olha, ela é alergista, imunologista e aí uma bagagem muito grande, conhecimento que a gente vai explorar aqui da doutora Cláudia. Ô Cláudia, uma satisfação novamente, hein? Obrigada, doutor João. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É sempre um prazer estar aqui. Muito tempo, mas a gente sempre retorna. Muita atividade, é isso mesmo, mas ela está aqui e nós vamos conversar. Olha bem, ô Cláudia, uma série de perguntas aqui, porque o pessoal perguntou, nós juntamos todas essas perguntas para a gente falar aqui sobre assuntos ligados à sua especialidade. Sim. Bom, né? Bom demais. Sempre tirem as dúvidas. Adoro tirar as dúvidas. Tá certo. Então vamos lá. Aqui a primeira pergunta é o seguinte. Doutora Cláudia, o que é o sistema imunológico e como funciona? É muito gostoso falar desse assunto. O sistema imunológico, para vocês entenderem, é a defesa do organismo de vocês contra os agressores, né? Então, é um sistema extremamente complexo. Eu vou tentar resumir um pouquinho aqui para vocês, porque é muito complexo e bonito demais. Mas é o sistema que vai defender você das doenças, dos vírus, das bactérias, dos fungos, né? Verdade. E aí ele está envolvido nessa situação aí para você não ficar doente. Ele funciona da seguinte... Eu vou tentar resumir, mas assim, o sistema imunológico tem basicamente... dois pontos principais. Então, nós temos o que a gente chama de imunidade inata, que é aquilo que nasce com você, né? Que você carrega já junto. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas os cílios faz parte da imunidade, né? Sim. O pelinho do seu nariz, exatamente. A sua pele, né? Eu brinco, né? Eu falo para os pacientes, gente, isso aqui é barreira, é o muro da casa de vocês, né? Então, uma pele intacta não passa, é a barreira cutânea. A flora bacteriana, né, as nossas bactérias, tudo isso é a nossa imunidade inata, que é o que a gente traz, as células de defesa, os leucócitos. E a gente tem, então, a imunidade adaptativa, que é aquilo que você vai construir com o passar da sua vida, que é basicamente ali, para vocês, que vocês já devem ter ouvido falar bastante dos anticorpos, né? Então a gente vai produzindo anticorpo através de vacina ou até ficando doente mesmo, e a gente vai adaptando esse sistema para esses novos bichos. E aí a gente tem uma terceira, um coadjuvante, vamos dizer assim, que é o sistema complemento, que vai... junto com isso, montar toda uma defesa, né? É bem resumido, assim, é muito mais complexo, né? E aí eu não sei se vai perguntar depois, mas aí dentro ainda a gente tem a imunidade celular, que são as células, a imunidade humoral, que são os anticorpos, e eles vão trabalhar sempre em conjunto. Em conjunto. Né? Então vamos imaginar o seguinte, vamos pegar aí o Covid, né? Nossa, o Covid. O que aconteceu no Covid? O Covid era um vírus novo. Sim. Era um vírus que ninguém conhecia. Sistema imunológico também não conhecia. Não, de ninguém. De né? ninguém. Então, o que aconteceu? Vamos imaginar o seguinte. Você foi contaminado pelo Covid. Vai a sua primeira linha de defesa ali. As bactérias, a flora, né? E aquele vírus vai ser apresentado às células do seu sangue, que são os leucócitos. Vocês veem isso num simples hemograma. Hoje eu expliquei para vários pacientes lá no consultório. Tá vendo isso aqui, esses leucócitos? É a sua imunidade, né? Então eles vão lá e vão tentar identificar. Puxa vida, esse vírus eu não conheço. Eu não sei como fazer isso daqui. Sim. Ele vai lançar a mão de uma infinidade de substâncias químicas, interleucinas, prostaglandinas, vou ficar aqui até amanhã. E vai tentar fazer o quê? Matar esse vírus, né? Porque para o vírus se multiplicar, ele tem que entrar dentro desse leucócito, né? Ele tem que entrar dentro dessa célula. Então a gente vai tentar matar. Não conseguimos, não estamos dando conta disso. Então, a gente vai chamar lá o sistema humoral. Então, esse leucócito, macrófago, ele vai apresentar, o vírus X tem a proteína spike, vamos produzir alguma coisa, e a gente vai estimular o sistema humoral a produzir um anticorpo de defesa. E aí, esse anticorpo vai, junto com os leucócitos, junto com a imunidade celular e junto com a imunidade inata, tentar segurar esse vírus. Às vezes, em determinado momento, e todo esse sistema imunológico aí
protegendo, às vezes não precisa da sequência em tratamento, fica por aí. Fica por aí. É o que, né, a gente... Então, por exemplo, eu dei conta, né? Então, o Isso. leucócito matou, o anticorpo eu já tinha. Ali 2, 3 dias, eles já se viraram e acabou. Isso acontece muito, muito interessante, a gente vai fazer o parênteses com criança, né? As mães ficam, ai, doutora, falei, espera, né? Porque o que está acontecendo? Está acontecendo essa briga imunológica, né? Que a criança acaba ficando mais doente. Mas isso acontece com você, independente da sua idade. Mas é que a criança, né, às vezes é mais, as mães ficam preocupadas. Tem um tempo para tudo isso acontecer, não é uma coisa imediata, né? Então essas coisas não vão acontecer. O vírus entrou, essa coisa rápida que eu falei para vocês, isso está acontecendo em horas, em dias às vezes, né? E às vezes a febre vem até para ajudar. A febre é para ajudar, né? Então, o que acontece? Esses leucócitos liberam uma substância chamada interleucina 1. Sim. E a interleucina 1 vai aumentar a temperatura corpórea. Exatamente. Não sei se você sabia, mas vírus morre com 38 graus. Então, por que seu corpo faz febre? Para você matar. Então, né, vamos imaginar que está acontecendo uma guerra no seu corpo. Então, a gente tem que mandar nossos soldados, a gente tem que mandar todas as armas que a gente tem para que a gente não fique doente. Então, a febre não é de todo ruim, né? É claro que vai dar dor no corpo, dor de cabeça, a gente se sente mal, as mães ficam preocupadas com a convulsão febril, mas não é de todo ruim, né? A gente está produzindo para matar aquele agente agressor. Verdade, né? Olha aí. Bom, e mais perguntas aqui. Doutora Cláudia, quais os tipos de resposta imunológica que temos? Você falou quase. Eu acho que essa segunda pergunta contempla bem a primeira ali, né? Da imunidade humoral, celular, anticorpo. Agora, a outra pergunta aqui é como é controlado o sistema imunológico? Quer dizer, você também colocou isso. Eu acho que, assim, existe até uma coisa, essa pergunta é interessante porque existe uma coisa do tipo, puxa vida, como é que eu controlo isso? Como que para isso, Como que né? parece? Então, existe também no sistema... Por que eu não brigo contra eu, por exemplo, né? Então, existe uma regulação do sistema imunológico. Então, há um controle dentro... Por isso que é um sistema extremamente complexo. Há um controle dentro do próprio sistema. Não fala, ó, você está indo muito aqui, vamos diminuir, vamos desviar para outra linha celular. Não é isso que eu estou precisando, é outra coisa. Então, isso tudo acontece dentro do próprio sistema. E agora, só para caminhar um pouquinho aqui, assim, quando, aí já na parte médica, assim, poder-se falar, o sistema imunológico não deu conta. Aí acho que quando a gente fica doente, que aí ele não deu conta total, né? Por exemplo, numa infecção bacteriana. Bom, né? Eu não dei conta. Sim. Então eu vou precisar de um... O médico vai identificar isso. Aí o médico vai identificar isso. Ó, isso é bacteriano, vamos precisar entrar com um antibiótico aí para ajudar esse sistema imunológico a matar esse bicho. Ótimo, entendeu? Muito bom. Agora, aqui, doutora Cláudia, o que pode afetar o sistema imunológico? Olha aí. Gente, muitas coisas afetam o sistema imunológico. Se a gente pensar, por exemplo, na imunidade inata, sim, né? Então, vamos pensar que, na verdade, o maior problema do tal da baixa imunidade que a gente tem é mais na imunidade inata do que na imunidade adaptativa. Depois a gente pode até falar das imunodeficiências, que são doenças muito graves, né? Mas a imunidade inata é principal para todo mundo, né? Então, o que pode afetar? Por exemplo, o estresse, né? Falta de sono, né? Na hora que a gente dorme, tudo funciona, nosso metabolismo funciona. Então, desregulação de sono, dormir pouco, essa vida estressada que a gente leva, essa ansiedade, e aí junta ali a má alimentação, então é importante algumas vitaminas. Atividade física, né? Então, mais o sedentarismo, a obesidade, tudo isso colabora, né? O fato da gente não cuidar adequadamente da nossa pele, por exemplo, da nossa alimentação, falando agora que é uma coisa bem recente, da microbiota intestinal, que é o segundo sistema imunológico e mais importante, né? Sim. Então, assim, a gente precisa pensar, né? O paciente acaba sentindo, nossa, doutora, eu troquei minha alimentação, tô comendo, eu tô me sentindo melhor, eu tô me sentindo mais, eu fico menos doente. Quanto que a gente não escuta disso? Depois que eu entrei na academia, verdade. A minha vida melhorou, eu tô ficando menos doente. Então, isso é importante. Agora, Cláudia, assim, uso indiscriminado, fora da avaliação médica, de pessoas assim, é muito usado isso hoje, de medicamentos, assim,
Isso aí pode afetar também a imunidade? Pode. E a gente tem duas classes, isso é muito triste, eu vejo muito isso hoje e eu vou aproveitar a oportunidade para a gente falar. Existem duas classes de medicamento que são extremamente nocivas ao sistema imunológico. Olha. A primeira são os imunossupressores. Sim. Né? E a gente tem os corticoides, né? Que às vezes são usados aí como xaropes. Né? Como anti-inflamatório, deu um xaropinho aí, na verdade era um corticoide, as pessoas acham que é um antialérgico. O corticoide a longo prazo, ele altera o seu sistema imunológico, ele tem essa característica de diminuir essa resposta imunológica que você faz. E uma outra classe de remédios que assim é impressionante, o uso abusivo é dos antibióticos. Antibióticos. Né? Então, tá com a gargantinha inflamada, antibiótico, tá com antibiótico, tá gripado, antibiótico, virou a febre dos antibióticos, né? E o antibiótico, para que serve o antibiótico? O antibiótico mata bactéria. Bactéria, verdade. E aí você tá lá com uma gripe, por um rinovírus X qualquer. E aí, como você está fazendo febre e tal, eu acho que eu preciso tomar um antibiótico. Gente, ele não precisa. O antibiótico vai fazer o quê? Vai matar a bactéria boa, porque ele não tem bactéria para matar, né? Então, quem são essas bactérias boas? A flora bacteriana, que faz parte do quê? Da sua imunidade inata, né? Verdade. Então, é muito complicado esse uso de medicação, às vezes, preciso, eu tô com uma febre mais prolongada. Às vezes a febre mais prolongada é só uma resposta do seu sistema imunológico. Então, muito cuidado, né? Verdade. Olha aí. Aqui, outra pergunta, Cláudia. Aqui, doutora Cláudia, como pode ser ativado o sistema imunológico? A gente ativa nosso sistema imunológico quando a gente se alimenta bem. Olha aí, verdade, né? olha aí. E quando eu falo comer bem, gente, às vezes eu brinco com as crianças lá no consultório e falo, então eu posso comer pastel? Não, comer bem é comer qualidade, né? Verdade. É comer feira. Então, Sim. são os legumes, as verduras, né? A gente ter proteína boa, diminuir essa coisa do processado, que hoje com essa vida maluca que a gente tem, que tem que ser tudo muito rápido, né? Então, existe até uma frase hoje em dia, descascar mais e abrir, né? E abrir menos. É isso que a gente precisa fazer. Outra coisa que as pessoas precisam entender é da importância da atividade física. Atividade física, né? Atividade física é fundamental. O que ela faz? Ela promove o que a gente chama na imunidade de estresse oxidativo. Então, ela ajuda esses leucócitos e neutrófilos aí para matar os bichos invasores, né? O que mais que é importante? Vacina. Né? A vacina ajuda seu sistema imunológico, claro que sim. Ele vai estimulando, né? Então, as vacinas estimulam o seu sistema imunológico, ele entra numa maturidade imunológica boa, principalmente aí para as crianças. Bom sono, diminuir álcool, diminuir o tabaco. Né? Então a gente precisa pensar basicamente ali na imunidade inata, porque a adaptativa não tem muito que a gente fazer a não ser as medicações e a reposição das ausências. A imunidade inata é fundamental. Mas ela é fundamental. E a gente fala, a gente bate nessa tecla e fala, nossa, mas o que é bacana? Agora você falou atividade física, muitas pessoas falam, eu não gosto de academia, então não vou fazer nada. Caminhar. Gente, tanta coisa para se fazer, não é mesmo? Andar, bike, bicicleta, caminhada, corrida. Pular corda no quintal, sei lá, qualquer coisa, aí, né? Verdade, não é? Faça em casa. Eu também não gosto de ir para academia, eu faço meu pilates lá tranquilamente. E aí a gente tem que se adaptar às coisas. Vamos dançar, vamos fazer um judô, um basquete, vôlei, tanta coisa legal para fazer. Ótimo, olha aí. Agora, outra pergunta aqui, Cláudia. Algumas doenças ou alergias podem ser causadas por alterações imunológicas? Excelente pergunta, porque a alergia, ela é uma alteração imunológica. Olha, tá vendo? Por isso que nós somos imunologistas, né? A alergia, ela não deixa de ser um problema imunológico. Né? Só que a gente tem, na verdade, algumas que a gente chama de hipersensibilidade, tipo 1, 2, 3 e 4. A mais comum é mediada por anticorpo. Então, o que acontece? Acontece uma alteração na imunidade humoral. Então, você tem uma produção de um anticorpo conhecido como IgE, que ele vai reagir contra alguma coisa, contra o ácaro, contra o leite, contra a formiga, contra a abelha. E aí,
este anticorpo brigando contra essas coisas promovem as doenças alérgicas, a rinite, a asma, a bronquite, Sim, né? sim. A gente tem hipersensibilidade tipo 4, que altera a imunidade celular, de linfócito H1, TH2, aqui eu vou ficar científico. Sim. Mas nada mais é do que alterações imunológicas que acontecem, são respostas imunológicas, né? Tá certo. E Agora, existe, desculpa só, Não, não, pode existe uma falar. associação também, por exemplo, de algumas doenças alérgicas com deficiências imunológicas. A mais comum que a gente tem são os asmáticos com deficiência de anticorpo. Então a gente tem que sempre ficar de olho em asmático. Tá certo. Agora, essa pergunta que eu acho que você até falou, mas vamos ver. O que é uma doença autoimune? Doença autoimune é quando... Você não falou, não. Não. A doença, mas acho que eu comentei alguma coisa. A doença autoimune é quando o seu corpo reage contra você mesmo. É simples, é autoimunidade, né? A gente não sabe exatamente o porquê que essas coisas acontecem. Existem algumas doenças que têm fatores genéticos, né, que a gente pode enumerar um monte, mas nada mais é do que uma resposta contra você mesmo. Então, as doenças, uma da doença mais comum autoimune é a tireoidite de Hashimoto, por exemplo, né? E você tem anticorpo contra a sua tireoide. Seria assim, um erro do organismo ou não? Não, acontece dentro daquela regulação que eu Regulação, falei para tá. vocês do sistema Isso. imunológico. Ele tem algum escape, algum curto-circuito ali que ele não consegue fazer essa regulação. Então, ele entende o seu corpo como estranho, né? Sim, Porque isso. tem que fazer essa... Por que a gente não expulsa feto na gravidez, por exemplo, né? Porque existe uma regulação, é um corpo estranho. Então, eu preciso dessa homeostase acontecendo, do que está acontecendo ativo e alguém me segurando aqui para eu não ultrapassar essa linha, né? Sim. E às vezes na doença autoimune você ultrapassa essa linha, então você tem anticorpo contra o próprio organismo, né? Verdade. Agora, outra pergunta aqui. Existem medicamentos para atuar na imunidade? A gente vai atuar basicamente na imunidade inata. Inata. Então, o que a gente vai lançar mão? A gente vai lançar mão das vitaminas, né? A vitamina C, que aumenta a oxidação, né? Que aí você pode conseguir na feira também, né? Laranja, mexerica, acerola, não é? Brincadeiras à parte, mas a gente pode ter essa reposição. O zinco melhora muito a imunidade intestinal. O zinco tem uma função ali de diminuir a entrada do vírus dentro da célula, então você tem menos virulência, né? Vamos dizer assim. Existem hoje algumas proteínas, uma delas é a beta-glucana, que estimula os macrófagos, então, que são células também da imunidade celular. Aí tem o própolis, né? Então, assim, são medicamentos que a gente vai usar fortalecendo a imunidade inata, né? Para alterações imunológicas das doenças, né? Dos erros inatos da imunidade, aí a gente vai oferecer anticorpo para paciente que não produz, a gente vai estimular a produção de leucócito para paciente que não consegue estimular. Então, aí a gente tem as medicações específicas. Verdade. Olha aí, esse aqui quase que você falou, mas vamos lá. O que devemos e podemos fazer para melhorar a imunidade? Vamos falar de novo. Olha aí. Eu acho que a gente já falou bem, né? Então, vamos tentar comer melhor, descascar mais e abrir menos, né? Vamos tentar fazer uma atividade física, né? Nem for ali meia horinha todo dia, ou sei lá, 2, 3 vezes por semana. Atividades ao ar livre para a gente, né, ter um pouquinho de vitamina D, respirar um ar diferente, para diminuir nosso estresse, porque o estresse também vai interferir no seu sistema imunológico. Vamos tentar levar uma vida menos ansiosa, né? Eu sei que é difícil, fácil falar, mas acho que a gente tem que tentar procurar essas soluções para a gente poder, melhorar, porque não sei, mas teoricamente a gente só tem uma vida, então vamos aproveitar, né? Porque a gente não sabe a resposta do depois, né? Diminuir álcool, parar de fumar, né, gente? Essas coisas que são nocivas para o nosso corpo no geral, né? E favorece outras doenças. Verdade. Bom, aqui, a última pergunta aqui. O que atrapalha e o que melhora a imunidade? Acho que o que atrapalha bastante os erros alimentares, a falta de atividade física, que é o que eu mais vejo hoje no meu dia a dia.
e o uso abusivo de algumas E medicações. abusivo de medicações. É um isso. desespero para mim, como imunologista, ver a quantidade de antibiótico que é prescrito Verdade. hoje. Para mim é um desespero. As minhas mães já sabem que eu sou chata para isso. Elas assim, doutora, mas não precisa, segura, né? Até para algumas eu provo ali, eu faço isso com meus filhos. Eu já fiz muito isso, eles que já estão grandes, ficam menos doentes, mas eu deixo eles curtirem uma febrinha. Sim. Eu não fico dando remédio para qualquer febre. Então, se eles estão bem, se eles estão brincando, às vezes chega no meu consultório, doutora, lá, tá com 39 de febre, Tá tá brincando. destruindo a sua sala. É porque ele não precisa, ele tá bem, deixa o sistema imunológico dele fazer o que ele tem que fazer, né? Então, diminuir um pouco essa ansiedade, eu acho que atrapalha também. A gente começar a entender algumas coisas que são fisiológicas e que são naturais, né? Agora, uma criança, você colocou aí, ela tem febre, etc. Tal. Acho que a mãe não deveria automedicar, deveria levar um profissional para... Exato. Não é mesmo? Vamos entender melhor, né? Eu falo para elas, gente, vocês conhecem o filho de vocês melhor do que qualquer pessoa, não é? Então olha para ele, vê o estado geral, né? Porque senão você começa a dar o xaropinho que mistura com o pozinho, que na verdade é amoxicilina ou um corticoide, né? Então vamos ter um pouquinho... respira, observa, espera, espero que vocês tenham entendido. Essas coisas é uma coisa muito rápida o que eu falei, mas é basicamente isso, é tudo uma guerra, né? Eu faço essa analogia da guerra, então deixa a criança fazer o que ela tem que fazer. Esse é o momento da maturação imunológica, né? Os primeiros 4 anos são primordiais para a maturação imunológica, por isso que a maioria das vacinas acontecem nessa idade. Então é importante a gente entender o sistema imunológico. Qualquer dúvida posso voltar para fazer mais perguntas. Olha, é um assunto que eu amo falar, mas é basicamente isso. Muito bom, muito bom. Agora, nessa época, sim, depois a gente pode falar até em outro programa, assim, variação muito de temperatura, altera alguma coisa o sistema imunológico, ele luta contra isso? Ele tem, na verdade, é uma reação inflamatória que a gente na imunologia chama de vasomotor. Vasomotor, né? isso. Então, o que acontece para vocês? Eu vou fazer uma analogia bem, né? O que é essa resposta vasomotora, né? Então, existe a doença mais comum é a rinite vasomotora, né? Que o paciente fala, doutor, eu tenho alergia ao clima. Sim. Você não tem alergia ao clima, você tem uma resposta vasomotora. Imagina o seguinte, tá frio, você tem uma vasoconstrição, né? Então, as suas artérias e veias, elas ficam mais constringidas. Aí você entra num lugar mais quentinho, ela vasodilata. Então, esse constringe, dilata, chama o sistema imunológico e promove uma reação inflamatória. Então, por isso que a gente fala, olha, cuidado quando você está doente para não tomar gelado, cuidado com o frio, porque você já está brigando, o seu sistema imunológico já está tendo que combater alguma coisa, né? Então, a gente tem isso sim. Então, por isso que às vezes no outono e inverno as doenças são mais frequentes. Muito bom, doutora Cláudia. O Cláudio, muito bom, obrigado. E até uma outra. Outro programa. Agora está tudo mais tranquilo. Tá certo. A gente vai levando e obrigado, viu, povo? Muito bom. É isso aí. Agradecendo a doutora Cláudia. E ela vai voltar para a gente continuar conversando aí. E um breve intervalo, a gente volta já aqui, Atualidade.